Fala comigo, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Fala Coutinho Cast. Meu nome é Gabriel Coutinho, Só para dar um resumo aqui para vocês. Sou empresário, minha formação é em engenharia civil, trabalho desde pequenininha dentro de um canteiro de obra, aprendi minha profissão com meu pai. Depois de alguns longos anos aí nessa rotina, nessa vida doida, aí abri uma empresa de manutenção. Logo na sequência, abri uma outra empresa de recursos humanos, comprei uma certa fatia lá na minha cidade. E hoje a gente está no mundo da odontologia, estamos mexendo agora no espaço singular, né? Vem outros projetos novos por aí. E eu sempre vou estar aqui tentando trazer conteúdo de o que foi legal para mim, o que eu passei, trazer um pouquinho de experiência de carreira, de vida, problemas que eu passei, como que eu resolvi. Então, o nosso podcast é justamente sem blá, 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 preto no branco, vida real. Eu falo errado mesmo, sou professor de português. Então, eu quero passar para vocês conteúdo, de uma forma dinâmica, de uma forma simples, de uma forma português para português, sem aquele lero-lero, vida real. É isso que eu quero passar para vocês. E hoje, eu tô com uma pessoa aqui extremamente especial para mim. Estamos inaugurando esse podcast com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu me admiro muito, uma pessoa inspiradora, batalhadora, uma pessoa que entrou agora no mundo do empreendedorismo, no qual eu sou fascinado. E essa pessoa nada mais, nada menos do que a minha mãe, né? Então eu tô com ela aqui para inaugurar esse primeiro podcast do Fala Coutinho. E eu quero saber agora qual é o propósito, o que a minha mãe faz para a gente passar esse conteúdo para a galera, para entender um pouco mais quem é a dona Silvana e o que ela está fazendo nesse novo projeto, com esse novo propósito, que é o Espaço Singular. Eu conheço o projeto, estou dentro de casa, convivendo com a minha mãe, mas eu não podia deixar de trazer ela para ela passar para vocês o que ela tem na cabecinha dela, que eu tanto me inspiro e que eu tanto admiro. É um prazer para mim estar no seu primeiro podcast, né? Com certeza será mais um projeto de sucesso. Eu acredito, porque tudo que você faz, você coloca carinho, dedicação, com certeza vai ser de muito sucesso esse podcast. Me sinto privilegiada por ser a primeira convidada, né, do seu primeiro podcast. E falar da história, da minha trajetória na educação especial, na educação, né, que eu comecei, é uma coisa muito importante para mim, é a minha história de vida mesmo, né. Então, eu não tenho como separar a Silvana desses acontecimentos. Então, vai ser muito importante para mim estar explicando tudo isso para as pessoas, né. Talvez, resumidamente, né, porque a história é bem longa, tem muita coisa que aconteceu, muita coisa bacana, mas vamos tentar resumir em cima das suas perguntas aí. Bom, vamos lá, eu acho que o pessoal está curioso, a minha ideia é mostrar para eles o que você faz, o que você entrega nesse seu negócio novo, né? E qual que é o teu projeto de vida? Eu te conheço, mãe, assim, há muito tempo, mas agora que eu estou mais próximo de você do lado profissional, né? Passamos uma boa parte só apenas de relacionamento de mãe e filho, mas agora o profissional eu estou mais perto. Mas eu acompanhei toda a sua trajetória, fazendo a faculdade em Extrema lá, o magistério e tudo mais, e eu vejo que faz vários anos que você está se preparando para esse desenvolvimento de crianças especiais, e agora que você conseguiu abrir, né, as suas empresas hoje, graças a Deus tem 2, 3 filiais, você vai passar isso pro pessoal, mas até o momento, o que você fez para chegar até onde você está hoje, que eu tenho certeza que hoje o teu propósito ele é muito maior de quando você começou lá atrás? Bem, eu comecei bem tímida, eu comecei no magistério, eu fui da última turma do magistério, sempre fui, desde pequena, apaixonada pelos estudos, eu amava estudar, só que sou de família bem pobre, então eu não via uma possibilidade de estar entrando numa faculdade, a não ser, através do magistério, que antes o magistério, ele abria portas para o trabalho e com o trabalho você conseguia chegar até uma faculdade.
Então, o magistério realmente foi, para mim, muito importante. Fiz o magistério na cidade de Extrema, e assim que concluí o magistério, eu já peguei uma sala de alfabetização, e nessa sala de alfabetização eu me deparei com quatro especiais. Aí foi um desafio muito grande, era o primeiro ano, né? Na alfabetização já é um desafio. E com 4 especiais na sala. Uma deficiência muito diferente da outra, o qual no primeiro momento me assustou. Deficiente auditivo, deficiente intelectual e X frágil. Então, eu fui pesquisar sobre isso. E na época não tinha muita informação. Na época nós não tínhamos nem computador, né? A gente tinha que ir na Lan House para fazer alguma pesquisa. E dentro da alfabetização eu consegui atender esse público com o pouco que eu tinha. E daí já veio nascendo um amor muito grande para ajudar aqueles que tinham mais dificuldade na aprendizagem. Foi a partir desse momento que os meus olhos brilharam para a educação especial. Aí fiz minha primeira graduação, né, de pedagogia, né, pela PUC, que também foi muito importante para mim, foi desafiador, foi um momento bem difícil, né, cursar uma faculdade com um filho pequeno, porque eu voltei a estudar, né, depois de casada. Então a minha trajetória mesmo na educação, ela nos estudos, ela foi após o meu casamento. Então teve vários desafios. Mas depois da pedagogia, eu já consegui mandar meus currículos e ter a primeira oportunidade na educação especial de fato, né? Eu, na cidade de Vargem, eu fui a primeira professora de educação especial a inaugurar uma sala, né? Antiga sala de recurso, onde eu trabalhei lá por vários anos, 15, 16 anos, com um público mesmo maior. Aí eu tinha diversidade mesmo de crianças especiais na sala. Acho que você até lembra, né? Dos que a gente acaba pegando como filho, né? Eu tinha 15 alunos, na grande maioria eram síndrome de Down, mas eu tinha autista, eu tinha deficiente auditivo, eu tinha deficiente intelectual, eu tinha X frágil no meio desse grupo de 15. E aí o meu amor só aumentou, os desafios só aumentaram, tive que montar projetos para trabalhar com essa turma. Acabei me destacando bastante no trabalho, porque eu fazia com tanto empenho, com tanto amor. E quando a gente trabalha no meio de uma diversidade de crianças especiais, você analisa a dificuldade de cada um e você, dentro do seu íntimo, você escolhe a especialidade que ela acaba sendo a menina dos teus olhos. E para mim, a deficiência intelectual está presente em todas, né? Quase todas. Ela faz parte de uma comorbidade em alguns casos. Mais específico nos autistas, né? Que são nível 2, nível 3 de suporte. E esse público, ele entrou dentro do meu coração com uma necessidade maior de mais estudo, de mais dedicação, e aí foi onde eu mudei. Quando eu procurava formação dentro da educação especial, eu procurava para atender todos. E a partir desse momento que eu vi a necessidade das crianças autistas, eu direcionei os meus estudos. Aí eu fui fazer pós em autismo, aí eu fui procurar outros cursos para atender na parte acadêmica, e aí eu comecei a rodar Pirassununga, os interior de São Paulo, para estar me especializando, trazendo possibilidades daquela criança se desenvolver, seja na parte acadêmica, seja na parte social, emocional. E aí eu fui cada vez mais amando estar no meio de pessoas especiais.
E Você sabe o que você falou agora de projeto, que as coisas vão acontecendo. Eu tô lembrando de uma situação aqui que lá em Vargem você tinha uma banda. Qual que é o nome da banda que você fez? Emoção? Você fez, eu lembro que você me levava, eu era pequenininho, aí você tinha uma banda que você dava aula lá na escola, lá de Vargem, para crianças especiais, era assim no Didal, e você levava essa criançada, um tocando violão, outro tocando bateria, aí a outra cantando, tudo mais, e eu achava barato, porque eles regravavam, era o Rebeldes, né? E cada um fazia uma banda. Eu lembro muito bem disso, e agora você falando de projeto, eu fiquei. Não, passou um filme na cabeça de como você começou, porque lá foi o primeiro passo, né? foi. Lá, Vargem, eu tenho um carinho muito grande, né, pela oportunidade que foi me dada, né, através da dona Cecília, que me chamou, né, para estar assumindo essa sala dos especiais. Foi uma pessoa que apostou no meu trabalho, né, e essa banda, eu criei essa banda porque eles já eram crianças maiores e eu tive muita dificuldade de criar vínculo com eles. E o que eles tinham em comum? Eles gostavam muito de música. Na época, as músicas de preferência deles era o Rebeldes e também era Sandy Júnior. E aí eu comecei a levar microfone de casa. Lembra que a gente tinha um karaokê? Tinha 2 microfones? Aí eu comecei a levar o microfone com eles e fazer os ensaios, dublar. Aí eu levei um radinho, né, que a gente tinha em casa, que era com o antigo fita, cassete, né? E aí começava a colocar para eles dublarem. E o negócio era bonito. E aí nas apresentações das escolas, aí eu colocava, aí tinha a cantora, aí tinha os vocals, né? E aí eles foram gostando, eu criei vínculo com ele através da música. Aí veio a ideia, por que não montar uma banda? Eu tinha um aluno, o Rony, né, síndrome de Down, e ele tocava de ouvido bateria. E aí eu pedi pra mãe, ela falou, ele tem 2 baterias. Eu falei, dona Olinda, traz a bateria dele pra escola, né? A gente tá fazendo uns ensaios e vai ser bem legal. Aí ela trouxe a bateria. Aí tinha uma professora que trabalhava comigo, ela falou assim, eu vou te dar um violão que parece uma guitarra. Ela não tem corda. Eu falei, não tem nada, traz que eu coloco umas cordas improvisadas. Aí improvisei umas cordas e realmente parecia uma guitarra. E aí o Hélito ficava na guitarra, a Cris no microfone, a Roberta no outro microfone, a Tatá no outro microfone e o Rony na bateria. E aí a gente começou a ensaiar. E o negócio ficou tão bonito que a gente começou a fazer a apresentação na cidade, nas escolas. E aí eu tinha um coordenador na época, ele falou, Sil, vamos montar um projeto para a Arcor e vamos alavancar a sua sala, porque era o começo da sala de recurso, né? E aí precisava de mais recurso para a minha sala, chamar a sala de recursos. Aí ele me deu a oportunidade de, junto com ele, montar um projeto para aquisição de recursos para a minha sala. Recursos audiovisuais, que era TV, era som, que até então era rudimentar, microfone e tal. E aí, numa reunião de pais, eu falei, vamos dar um nome para nossa banda. Vamos fazer uma votação. Aí os pais sugeriram vários nomes e um dos pais falou, Banda Emoção, porque ela é muito emocionante. Eu falei, pronto. Aí os pais também que tinham sugerido outros nomes já até descartaram, não, Banda Emoção. E ficamos ali por muitos anos fazendo apresentação, rodando cidades, viemos aqui em Bragança, fizemos apresentação, participamos do projeto da Arcor, ganhamos o projeto da Arcor, fomos convidados aí na Arcor, levar a banda, fazer uma apresentação e foi um sucesso. E daí eu só comecei a trabalhar com projeto, eu tinha projeto Horta, que eu tinha espaço na escola, eu tinha muita liberdade para trabalhar com os projetos, eu sentia que eles confiavam muito no meu trabalho, então eles me davam muita liberdade de trabalhar com esses projetos. A gente tinha projeto de artesanato, pintura em pano de prato, pintura em tela. E aí eu falei, por que não? Vamos fazer o projeto também passeio, né? Porque eu atendia um público, eu tinha os que tinham mais condições de ter uma vivência social, mas eu tinha os que não tinham oportunidade, que não conheciam uma pizzaria, que não conheciam uma sorveteria. Eu falei, vamos pegar esse material que a gente está produzindo e vamos vender.
E aí isso, antigamente, a gente conseguia, mas se a gente fizesse com parceria dos pais. Os pais se envolveram na causa, tive a liberdade de poder oferecer entre os professores os cartões que eles fabricavam ali nas minhas aulas. A gente tinha um cofre na época, não sei se você lembra, cofre e pote de pirulito, que era a ideia da avó para levar, né? Uhum. Porque a minha mãe, ela foi a primeira analista do comportamento na minha vida, porque eu digo assim, muitas estratégias para manejar o comportamento naquela época, que não se falava ainda em análise do comportamento, veio da minha mãe. E então, essa questão de ter os reforçador foi muito importante aí para o nosso trabalho. Eu lembro que em casa você fazia um monte de modelinho de brinquedo, para levar para os seus aluninhos. Que era o reforçador. Exatamente, era o reforçador para poder aplicar, né? Um barato. Super interessante. Foi bacana mesmo. E aí, mãe, eu lembro que não sei em qual período, mas você saiu lá de Vargem e foi para Bragança para trabalhar na PAI. E a minha pergunta é o seguinte, uma curiosidade, né? Você saiu de lá, veio para Bragança, aqui você já tinha, eu lembro que você tinha uma sala que era preparada para você, e um pouco entendimento que eu tenho sobre o assunto, mas é uma instituição muito grande, né, para tratamento e desenvolvimento de crianças especiais. Como era feito esse trabalho que você fazia em outros lugares dentro da APAI, né? Como que hoje é feito isso aí? Porque era um trabalho maravilhoso, tinha várias salas e tudo mais, vários profissionais, mas o que difere? Como que trata o autista ali? Como que coloca o autista no meio do síndrome de Down? E aí cada um tem uma particularidade? Como que você diferencia isso? E como que você enxerga para dar aquele tratamento para aquela pessoa ali? Então, na época, quando eu trabalhava com esse grupo no município, eu não tinha, assim, uma supervisora que era da educação especial, né, que me orientava a fazer os trabalhos. Então, tudo era uma busca muito constante, de lugares de referência para eu trazer os projetos, para eu trazer os trabalhos. Então, eu fiz vários cursos na APAI de Pirassununga, na APAI de Atibaia, na APAI de Valinhos. Então, eu trazia de lá muito conteúdo para trabalhar em Vargem. E quando eu falei para você no início que eu me apaixonei, né, pelo público autista, eu comecei a direcionar os meus cursos para o autismo. Então, para o autismo, na época, tinha um programa específico, estruturado, que era o programa TIT. E eu me apaixonei. Eu fui fazer um treinamento no Cambuci e me apaixonei. E aí eu me aprofundei bastante nesse curso. Então, eu fiz em Cambuci, depois voltei em Ribeirão Pires de novo, depois fui para Pirassununga de novo, mas aí com direcionamento, era só para autista. E aí eu juntei esses cursos e entreguei um currículo na APAI. Só que deixei lá, porque assim, a APAI, ela é bem criteriosa na hora de chamar o profissional para trabalhar lá. Então, já fazia, eu acho que 2 anos que eu tinha entregado o currículo lá, mas estava trabalhando em Vargem ainda. Em Vargem eu trabalhava no período da manhã. E o período da tarde eu não trabalhava. E aí mandei esse currículo lá há 2 anos, nem lembrava mais desse currículo, falei, nem vão me chamar. Porque eu sabia que a PAI para mim era uma referência. Eu já tinha feito estágio lá na PAI, tinha sido voluntária na PAI, e eu já admirava muito o trabalho. Então, quando eu comecei a direcionar os meus cursos, eu tive muita vontade de ingressar na PAI. Só que esperei por um tempo. Depois não veio mais ninguém me ligou e tal. Eu já tinha desistido. Quando a antiga diretora da PAI, né, digo antiga, que não está mais lá, a Daniele Mabel Cuoco, maravilhosa, minha amiga, ligou, né? Ligou num telefone que eu tinha, mas eu não tinha nenhum número mais. Aí ela fez uma busca, né, pela cidade mesmo. Ela ligou na prefeitura, porque ela sabia que eu trabalhava em Vargem. Daí, na prefeitura, eles não tinham meu número de celular novo, mas a minha irmã trabalhava no centro de saúde. Aí, passaram para o centro de saúde, foi quando ela conseguiu o meu contato e pediu para eu estar indo para a PAI conhecer a PAI, que ela tinha uma oportunidade.
Aí eu fui conhecer, cheguei lá, ela me apresentou, realmente é dessa forma que você está falando mesmo. Lá, cada sala trabalha com uma especialidade, né? Os professores, cada professor é muito dedicado, né? Estuda muito para fazer o seu trabalho dentro da APAE. É um mundo que, quando você entra dentro, não tem volta. Quando Faz com amor, emociona, né? Tá? Sente essa temperatura. Acho que o pessoal que tá ouvindo a gente poderia estar aqui do nosso lado para entender o tanto que arrepia quando a gente fala desse projeto, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas especiais, que afinal a gente é qualidade de vida, né, gente? A gente está trabalhando, a gente está formatando para que a gente possa entregar qualidade de vida, que é agora, eu acho que um novo projeto, a gente vai chegar nisso ainda, que eu quero passar um pouquinho, do nosso objetivo alinhado com o propósito da minha mãe. Então, continue, mas sei que você está emocionada, mas acho que é legal o pessoal sentir isso. Eu também estou sentindo, né? Mas passe aí, tenta passar para o pessoal essa energia. Para mim, assim, né, como eu digo, foi muito importante. Ele mexeu demais com o meu sentimento em relação a esse público. Quando eu entrei lá, eu tive a oportunidade de viver com aquelas crianças, de conviver com aquelas famílias, de ter a empatia daquelas famílias e daquelas crianças. E ver o quanto elas são felizes dentro daquela condição. Que pra gente é triste, é sofrida, mas eles conseguem passar pra gente uma felicidade que você não acha no dinheiro, que você não consegue, viajando, conquistando, comprando. A felicidade daquelas crianças, de ver você cantando para elas, de ver você com uma atividade dedicada para elas, segurando na mãozinha, é uma coisa assim transformadora. Então, eu trabalhei na APAE muitos anos, sou muito grata por essa experiência de vida que eu tive. Eu entrei lá para trabalhar numa sala, eram 3 alunos, e na época era condutas típicas. E a proposta dessa sala era uma sala para trabalhar o programa TIT, que era a minha formação, né? No entanto, até a Dani, quando ela me chamou, ela falou: olha, eu chamei você justamente por esse diferencial. Eu tenho vários currículos aqui, eu não jogo fora, e eu analiso todos eles com muito cuidado. E o seu que me chamou a atenção são os projetos que você trabalha. É uma coisa que eu achei muito lindo, a sua dedicação e o seu direcionamento para o público específico autista, porque essa sala vai ser específica para o autista. E aí, nossa, para mim, falei, não, tenho que conversar com a minha mãe, porque é a minha mãe que cuidava, né, até então da Ana Clara, que era um bebê, para eu poder assumir esse compromisso. Falar, Dani, eu vou embora, vou conversar com a minha mãe. Se a minha mãe topar ficar com a Ana Clara no período da tarde, eu aceito sim, é o meu sonho, né? Já faz 2 anos que eu entreguei o currículo e eu queria um direcionamento mesmo nessa área. Eu vou conversar com a minha mãe. Aí, conversando com a minha mãe disse sim, mas o ex-marido não aprovou muito, aí fiquei naquele impasse. Vou, não vou. Aí, passou-se uma semana, ela ligou, Sil, você não vai vir? Eu não tinha dado a resposta ainda. Daí, conversei de novo com a família. Não, você acha que vai ser importante, então vai. Falei, não, vou. Aceitei o desafio e fiquei lá na APAE por mais de 10 anos, trabalhando com o programa TIT, com essas crianças. Comecei com três alunos autistas. Depois, a minha sala passou a ter 6 autistas, né? Com um trabalho específico. Daí, nós já tínhamos psicólogo, daí já começamos a trabalhar com aba também. E aí o amor só foi crescendo, né? E ao todo, você falou que trabalhou mais de 10 anos na PAI. Entre
ali a época de Vargem, da banda e tudo mais. Aqui a PAI, há quantos anos, aproximadamente? Na Você se educação lembra? especial? É. Não. Sim, É? Olha, eu não sei fazer direito as contas, mas acho uns 30 anos já, 30 anos só trabalhando com com criança desenvolvimento de criança especial. especial. É, porque eu só tive um ano de contato com a primeira série, que foi onde eu entrei, na sala regular. Depois o direcionamento já foi para educação especial, eu amei, fiquei. Eu lembro que eu falava pra avó, eu era pequeno ainda, tá na época da adolescência, né? Você trabalhava cedo lá em Vargem, à tarde aqui você pegava ônibus, né? Andava Isso, 20, isso. era, sei lá, 20 e poucos quilômetros de ônibus. Eu falava pra avó assim, minha mãe tem 2 empregos, parece o Julius do Cris. E a gente ficava brincando, porque a avó cuidava de mim e eu lembrava disso. Ah, minha mãe tem 2 empregos, minha mãe tem 2 empregos. Eu lembro da sua correria, pegar ônibus em tempo de chuva e não sei o que, não dirigia ainda, tava querendo tirar carta, mas não conseguia. Todo aquele desafio, aqueles perrengues que a gente passava, sei lá, 15 anos atrás, eu É, acredito, mais ou menos, isso. né? Então, tudo foi muito difícil, você acompanhou, né? Ser o mais velho, né? Você acompanhou a dificuldade para tudo, né? Então, eu fiz todos os meus estudos, foi muito suado, teve muita participação da avó, né? A avó me ajudou muito na educação, né? Sua e da Ana Clara também. Minha parceira, nos meus certificados tinha que estar escrito o nome da dona Cida lá também. Você sabe uma coisa interessante, mãe, que para mim uma das minhas inspirações. É o tanto de curso que você faz. Eu fico doido com esse negócio. Eu fiz a minha graduação, tô namorando para fazer uma pós. Faço meus cursos, minhas outras especializações, mas o tanto de pós-graduação que você tem, eu acho que é legal você compartilhar, porque eu não dou conta, né? Tanto TCC que tem que fazer, tanto trabalho de conclusão de curso. Eu fico doido com esse negócio. Então, comecei no magistério, daí tive a oportunidade de fazer pedagogia, fiz pedagogia, daí da pedagogia eu precisava de uma especialização na área que eu já estava atuando, que era educação especial, daí fiz pós em educação especial, depois fiz pós em autismo, daí fui me concentrar mais no público, fiz pós em autismo, fiz pós em psicopedagogia, que foi psicopedagogia clínica institucional, que também aí já é outra parte da história, que me proporcionou abrir o meu consultório, né? E vindo a necessidade de me aprimorar mais na questão da análise do comportamento, fiz a minha última graduação agora em análise do comportamento. Aí fora os cursos, né, mais específicos, direcionados em cima de um programa mesmo que a gente tem dentro da clínica, né? E aí você formou, fez toda essa graduação, ainda continua estudando, porque eu acho que é um Continuo mundo que está o estudando. tempo todo ali Sim. tendo que se modernizar, né? Entendendo ali toda a diferença e se atualizando. E aí você saiu da PAI, eu lembro também que você saiu da PAI e começou a dar aula particular, não foi isso, lá em Vargem? Foi assim, eu trabalhava nas duas instituições, né? E aí eu senti a necessidade de sair de uma das instituições e me dedicar mais àquilo que eu tinha o meu propósito. Eu já tinha um propósito de montar algo para mim, né? Eu não sabia como, porque os recursos eram muito precários. Mas eu tinha essa vontade de montar algo para mim, para eu estabelecer as diretrizes do que ia ser feito. E eu já tinha lá uma mega experiência na PAI, um aprendizado bacana lá com as minhas colegas, que também agregou muito no meu trabalho. E eu já tinha, né, a pós em psicopedagogia. Meu coração teve que abrir aí e fazer a escolha. Fico em Vargem ou fico na PAI de Bragança? E aí, a questão realmente de trabalhar com um público que precisava muito de mim, que eram os 6 autistas severos que eu trabalhava na PAI, falou mais alto. E aí eu decidi abrir mão, né, da prefeitura, onde eu trabalhei por muitos anos, e ficar somente na PAI. Aí eu passei a trabalhar na PAI no período da tarde, e o período da manhã eu comecei a dar aulas particulares. Comecei na sala de casa, você lembra? Lembro.
Comecei aos sábados a atender crianças com dificuldades na aprendizagem, crianças especiais, na sala de casa, na sala de jantar. E aí veio a oportunidade de eu usar uma sala de uma amiga minha. Aí comecei a usar a sala dela. Daí ela entregou o prédio. Aí foi que você já tinha o seu espaço, né? Você já tinha o seu primeiro espaço. Daí eu falei, nossa, filho, vou precisar alugar uma sala. Agora eu já tenho, né, bastante crianças e tal. E ela entregou o espaço e eu vou ficar sem a sala. Aí você usava só no período da tarde. Você me ofereceu o período da manhã. Eu lembro que nessa época eu estava entrando no curso técnico de edificações. Na verdade, eu tinha acabado de me formar, estava nem entrando. E aí, como eu podia assinar planta até 80 metros quadrados, eu abri, você lembra disso? Lembro. Eu abri o escritório, tinha, sei lá, 10 metros quadrados. Falei, cara, eu preciso começar a fazer projeto para eu sair do sol quente. Que também, eu lembro quando eu falava pra vó assim, vó, minha mãe tem 2 empregos, pega ônibus, vai trabalhar debaixo de chuva e não sei o quê. Pô, ela vai porque ela tá precisando, não é possível, velho. Não deve ser só por amor, não, vai porque precisa colocar comida aqui dentro de casa. Óbvio. Eu falei, então eu também preciso colocar a minha contribuição aqui dentro, né? E na época eu já trabalhava também de pedreiro, eu trabalhava com o pai na época, com o tio, com a turminha toda, Sim. né? E aí eu abri, depois eu me formei de técnico, abri o escritório, comecei a fazer plantinha lá dentro, pegava minhas obrinhas, da aula de AutoCAD e tudo isso dentro do espaço que a gente compartilhava. Eu fazia, mãe, eu vou fazer reunião com os meus clientes de manhã e você leva a criançada para você dar aula no período da tarde. Foi. E foi assim, acho que uns 2 anos a gente Dividindo. Compartilhando a sala de 10 metros quadrados. Foi 1 ano e meio, a gente dividiu na sala. E daí veio a oportunidade que o seu Tarcísio deu de eu locar uma sala do lado, né? Loquei uma sala daí só para mim, mas no mesmo prédio, né? Ficava próximo ali de você. Mas o bacana disso, né, que quando eu entrava na sala, eu tinha muita gratidão, né? Gratidão por uma sala tão estruturada, com um filho tão novo naquela sala, né? Com aquele projeto bonito, né, de início. E quando eu fui sair dessa sala, a gratidão ainda foi maior. O começo do meu filho também foi o meu começo. Então, agradeço você também, né, pelo incentivo e por estar participando comigo dos meus começos, né? Foi o meu começo lá, como com a primeira turma que eu comecei a atender já, né, na minha sala particular. E na época eu tinha uma agenda, né, só atendia meio período e sábado o dia todo, você lembra? Lembro. E eu atendia 35 crianças. E aí a minha agenda era lotada, muito lotada, muita procura. As pessoas me conheciam, né? Eu estava em tudo quanto é lugar, fazendo os cursos, as pessoas me indicavam. E eu tinha vergonha de anunciar o meu trabalho. Por quê? Porque eu trabalhava com crianças especiais e eu estava num prédio que não tinha acessibilidade. Eu me recusava, eu me achava... Falei, meu Deus, eu não tenho condições de sair desse prédio para poder anunciar o meu trabalho, porque eu não tenho acessibilidade aqui. Porque lembra o tamanho da escada que era? Uhum. E aí fiquei lá por 6, 7 anos aproximadamente, lá na minha sala, trabalhando no anonimato e com a agenda cheia, por indicação dos pais, né? Obviamente eu conseguia atender os que tinham acesso, né? Que poderiam chegar até a minha sala. Mas isso me incomodava bastante. E o trabalho que eu tive na APAE, né? A minha trajetória na APAE, ela me abriu a visão, os horizontes, no sentido de você pode trabalhar com uma equipe multidisciplinar. E aí nasceu esse desejo no meu coração. Falei, não, eu posso trabalhar com equipe multidisciplinar. Eu tinha uma amiga fono, tenho uma grande amiga fono, a Elisângela, fono, que está comigo na clínica. E aí os meus pacientes, eu tinha 2 que precisavam de fono. Falei, Eli, você não quer atender comigo? Tem dias no espaço que eu tenho uns horários vagos. Você não quer atender meus pacientes? E ela trabalhava no centro de saúde. Aí ele falou, não, Sil, eu vou sim. Eu estou aqui em Vargem mesmo, antes de voltar para Bragança eu atendo.
E a Eli também começou lá comigo. Muito interessante, ela começou lá comigo. Então, eram 2 especialidades atendendo naquele espaço. E aí, como eu tinha a minha sala e eu atendia só no período da manhã, eu liberei para a Eli atendendo no período da tarde. Foi aumentando, né, o número de procura. Eu falei, Eli, eu tô aqui para alugar uma casa e um cômodo para cada especialidade. Você topa? Ela, Sil, a hora que você montar, tamo junto. E aí isso foi crescendo dentro do meu coração. Uma equipe multidisciplinar. E eu estava na PAI, eu trabalhava com TO, fono, físio, professor de educação física adaptada. Então, eu estava no meio... Psicomotricista, é isso? Não tinha na época. Na época era professor de educação física adaptada. Hoje não, hoje tem psicomotricista, né? Mas antes nem falava de psicomotricista. E aí, tinha as oficinas, eu falei, não, eu quero isso. É isso que eu quero. Só que eu quero tudo isso com o meu jeitinho, com o meu direcionamento. Isso estava acontecendo, você dando aula lá? Eu dando aula lá. Tá? Dando aula lá, eu já tinha isso dentro de mim. E aí, foi que eu falei para você. Comentei com você, filho, eu quero alugar uma casa aqui em Vargem. Só que eu preciso de uma casa que tenha acessibilidade. Me ajuda? E aí eu tinha achado uma casa lá no centro, a casa lá do lado, que era da dona Estelita, do Carlão, lembra? Lembro. Você falou pra mim, não, mãe, essa casa não dá pra você, não. Vamos para um lugar um pouco maior, mais estruturado. Vamos para um lugar onde você possa mexer aí na parte estrutural. Na parte estrutural para você colocar aí acessibilidade. E aí começamos a procurar, você começou a me ajudar. Aí um dia eu aqui em Bragança, um final de ano, e a nossa família é muito envolvida, né? A gente comenta muito essas coisas. O legal da nossa família é que eles participam dos nossos projetos, dos nossos sonhos, né? E num dos nossos churrascos eu comentei com a Jéssica. Falei, Jéssica, me ajuda a procurar aí um prédio aí que eu quero montar uma equipe multidisciplinar e preciso de um espaço maior. E aí um dia, final de ano, eu tava aqui e a Jéssica, tia, achei um aqui do lado da loja para você, onde era do Hernani, uma academia. Eu acho que dá certinho porque você quer. Aí ela fotografou, mandou para mim lá o contato. E aí eu, na hora, liguei para você, falei, filho, tem esse, o que você acha? Aí você falou, mãe, marca e vai lá, porque esse daí vai dar para você. Porque esse aí você pode deixar do jeito que você precisa. Aí chegando já de Bragança, né? Já fui à tarde conhecer o espaço. Daí você já foi comigo, daí você já me deu a ideia de como fazer as divisões lá. E aí começou o projeto Espaço Singular. Que, assim, eu fico muito grato em poder ajudar, desde o comecinho, conhecendo tudo que a gente passou, né? E chegar hoje, no dia de hoje, e ver a proporção que o Espaço Singular está tomando, sim, eu tenho certeza que isso vai ser... já é um sucesso, mas vai ser ainda... metade do... não é nem o começo daquilo que a gente vai colocar. Não, então não tenho dúvida disso. Com certeza. E aí você abriu o Espaço Singular, eu lembro da inauguração que teve lá em Vargem, o negócio foi dando certo, depois sim, já abriu outro em Extrema, agora já está com 3 unidades, sim, né? Agora, uma pergunta, qual que é a diferença da Silvana CLT, falando agora de empresário para empresário, qual que é a diferença da Silvana professora CLT, que trabalhou 30 anos dentro de uma escola, de uma sala de aula, para uma Silvana hoje que está com 3 filiais, com um CNPJ aberto, com 35 terapeutas, você pode me corrigir? 36 terapeutas hoje, com uma ampla gama de atendimento, desde fono, neuro, terapia ABA, psicólogo, enfim. Qual que é a diferença da Silvana antes e a Silvana agora? A Silvana antes foi muito importante para essa Silvana de agora. Para todo o direcionamento mesmo do trabalho, né? Eu procuro dizer assim, eu adquiri experiência, toda a parte prática, para estar colocando em prática hoje. Mas a Silvana lá, com o 5º dia útil, com o dinheiro caindo no 5º dia útil, ela era feliz, ela era segura,
não vivia na corda bamba igual os empresários, é uma luta por dia, né? É você pular de paraquedas, sem saber como que vai ser a sua aterrissagem, né? Mas eu tive a bênção de ter você, que começou a empreender muito antes de mim, que me direcionou, né, no empreendedorismo e que me direciona até agora, né? Muita coisa eu busco o seu aconselhamento, né? E é um desafio atrás do outro, porque eu estou aprendo muito com você a ser empreendedora. Então, para mim também você me inspira, você também é modelo, né? Porque você sabe fazer isso, porque você começou, caiu, levantou e você sabe falar para mim, mãe, não faz isso que não é legal, faz isso. É vida real, né? É vida real. Como diz meu amigo Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro. Vida real, meu amigo, não é blá blá blá, não. É exatamente isso. Passamos por isso. Meu amigo. Hoje a gente tá com o Espaço Singular, vai fazer 4 anos agora em agosto. É a realização do meu sonho, né? E todo esse trabalho durante a minha trajetória de vida, ele foi se solidificando de uma forma que ele não era mais só desejo e prazer de fazer, entregar aquele serviço bem feito. Ele passou a ser um propósito de vida, né? Eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus, né? Muito fiéis aos propósitos de uma vida produtiva aqui na Terra, mas não produtiva só para a nossa família, uma vida produtiva para aqueles que chegam até a gente, precisam da gente, né? Então eu vi no meu trabalho a possibilidade de acolher as famílias, de ter uma palavra amiga, de saber o que fazer com o filho dela, de mostrar para ela, enquanto todo mundo estava falando, ele não consegue, ele não vai evoluir, eu tenho o prazer de conversar com esses pais e falar, o nosso trabalho muda a vida das pessoas. Nós conseguimos. Vamos fazer junto? Nós estamos aqui, a gente pode ajudar você. Então, isso é muito importante, né? Então, a Silvana hoje com o CNPJ perde muita noite de sono, trabalha muito mais, trabalha de sábado, trabalha de domingo, não aproveita nem os passeios, porque quando passei, ainda passeia para estudar, mas é muito mais gratificante, porque lá no meu espaço eu atendia 35, eu tinha 35 atendimentos, e eu lembro de você falando para mim, né? Porque eu estava no meu consultório, você que me pilhou a montar o Espaço Singular. E eu falava, não, filho, não tenho dinheiro ainda. Eu não posso sair de um quinto dia útil, porque a pai ainda me pagava no quinto dia útil. Aí eu lembro de você falando, mãe, você é muito boa, você estuda muito, olha quanta gente vem te procurar. E aí aquilo falei, puxa vida, é verdade mesmo, né? Eu sou boa, eu vou conseguir ter uma agenda lotada pro período todo. Para que esse medo? E aí você falou, vai que eu te ajudo. Mas esse vai que eu te ajudo não era só aquela questão de fala, de incentivo, mas você me ajudou financeiramente, que era a parte que pesava mesmo no momento, né? Então, também sou eternamente grato pelo começo que você me deu, né? E eu lembro, assim, né? Eu penso isso comigo, né? Dá o primeiro passo que Deus vai lá e coloca o chão. Foi pra isso. você pisar. Foi. Né? As coisas tudo acontecem. Sim. O importante é dar o primeiro passo. Primeiro passo. E assim, só pra gente já entrando no caminho final aqui do nosso podcast, eu inspiro com a sua história. Eu comecei muito cedo, mas a sua história pra mim sempre é uma inspiração. E eu gostaria que você compartilhasse com nossos ouvintes aqui, com as pessoas que estão hoje nos assistindo, né? O que você poderia falar para essas pessoas que estão começando a empreender, a essa pessoa que está querendo crescer na carreira profissional, né? Você falou muito de propósito, de desenvolvimento, mas e agora para essa galera que está querendo aí alavancar, que a galera quer estourar na internet, que quer ganhar mais, falando de propósito e de financeiro, né? Porque eu vejo que o teu lado ele é muito mais propósito de desenvolvimento. Sim. Do que propriamente o recurso financeiro. Qual que é a dica que você dá para esse pessoal?
Não sei se seria uma dica, né? Porque eu acho que não tem assim. Eu mesmo não tenho uma dica para dar. Nesse sentido. Estou empreendendo agora, talvez tudo que eu fale venha mais do aprendizado que eu tive com você. Mas eu acredito que a receita principal é amor e dedicação naquilo que você faz. Você precisa gostar muito do que você faz. Você precisa se qualificar, porque se você não se qualificar, você não faz uma entrega. Então, você precisa se qualificar. Você precisa se estruturar, porque não é aventurar, você precisa realmente se estruturar e dar o primeiro passo. Para ser diferente, faça diferente. Para ser diferente, faça diferente, né? Não queira se aventurar. Eu passei por esse processo, fui galgando, né? Dentro do que a gente podia, do que ia entrando, né? É uma dedicação que virou esse projeto grande que é o Espaço Singular. Então, eu comecei com amor, me dedicar para me qualificar, para fazer uma entrega à altura da necessidade das minhas crianças. Nessa entrega, eu tive pessoas que também olharam com carinho, no caso você, minha família, que me incentivou muito. Eu tive essas pessoas que me apoiaram, que me ajudaram a dar o primeiro passo e que caminham comigo até hoje, né? Que nem você agora aí, vindo para o Espaço Singular, atendendo um pedido meu, que era uma coisa que eu falo que eu sou muito intrometida, que eu sou mãe, eu me intrometia muito nos seus negócios, dando os meus pitacos, né? Ai, não faz isso, filho, será que é legal? Será que é seguro isso? E você sempre lá, né? Não, mãe, vai dar certo e tal. E você nunca foi invasivo nas minhas coisas, você sempre respeitou muito a minha opinião. E isso, para mim, tem um peso muito importante. E quando eu decidi fazer esse convite, né, para você estar vindo me ajudar no Espaço Singular, por conta da proporção que ele foi tomando e crescendo, hoje nós estamos com 3.000 atendimentos. Veja bem, de 33 para 3.000 atendimentos, imagina o meu coração como não fica, né? Agora, pega aquela conversa que a gente teve lá no almoço que a gente teve, que você fez um almoço, porque eu gosto de um almocinho, né? Mãe, foi um almoço aí que eu tô passando aí para não almoçar, né? Assim, ó, hoje, para eu entrar, você lembra que eu falei, ó, tem uma condição para eu entrar no Espaço Singular. Pra gente fazer esse negócio bombar a nível nacional, né? Vai fazer esse negócio ser referência nacional. Esse foi, você lembra desse? O único critério que eu tinha para entrar no Espaço Singular é expandir, escalar e fazer com que a gente pudesse levar mais qualidade de vida para mais de 1 milhão de pessoas aqui, comparado com o que a gente tem hoje. Porque você falou que hoje tem 3.000 atendimentos? 3.000 atendimentos. 3.000 atendimentos. Aí você se lembra que eu falei, mãe, hoje em 3 unidades a gente faz 3.000 atendimentos. Você imagina a gente tá com 1.000 unidades? Sim. Então, essa parte é a parte que mais me toca, né? Porque se eu tivesse com um único Espaço Singular, eu já seria a pessoa mais realizada da minha vida. Porque de 35, você chegar a atender, na época, 1.000, 1.500, eu já tinha atingido o meu auge, né? Eu até falava e ainda falo para os meus terapeutas. Se eu morresse hoje, eu seria a pessoa mais realizada da minha vida. Tudo que eu fiz, toda a minha trajetória, eu consegui o meu galardão. E aí, eu achava que tinha conseguido. Então, naquela conversa, quando eu pedi para você e quando eu falei, filho, vai chegar uma hora que eu vou cansar. Eu preciso que alguém continue o meu trabalho não pode morrer, que você ficou bem quietinho, eu falei, ele vai falar não. Porque ele é um cara que ele faz as contas. Na minha cabeça passou isso. Ele faz as contas, ele quer dinheiro, porque ele visa isso, ele é empreendedor. Eu falei, ele vai falar não pra mim. Você ficou bem quietinho, me ouvindo, e aí você vê que essa fala aí, eu topo, só se for para levar para o Brasil todo, e você... E o seu propósito realmente não morrer. Eu falei, nossa... Eu ainda não ganhei meu galardão, né? Não posso morrer.
Pensei na hora comigo, eu não posso morrer. Eu tenho que ver isso acontecer. A gente está trabalhando para isso. E como você mesmo fala que gente precisa de gente, eu também não faço nada sozinho sem a minha gente. Então, hoje, para entrar no espaço singular, a pessoa tem que ser parecida comigo. Digo parecida comigo no sentido do propósito, né? De não só querer entrar lá para ganhar dinheiro, mas ela tem que ter um propósito também. O propósito tem que ser acolhedor, amoroso e de dedicação. Hoje eu tenho os meus supervisores que abraçaram a minha causa, que cuidam do meu espaço como se fossem deles. Eu tenho os terapeutas que trabalham com maior dedicação e amor. São homens, mulheres, psicólogos, professoras. E a nossa energia lá dentro, você já teve a oportunidade, é fora do comum. Então, os nossos encontros, os nossos cafés, parece café de família, não é café de empresa. Para todas as pessoas que perguntam para mim qual que é o segredo, Gabriel, do sucesso, eu falei, cara, eu não cheguei no sucesso ainda não, eu tô num caminho. Tô trabalhando para isso, incansavelmente, todos os dias, de forma honesta, transparente, porque eu sei que eu vou chegar lá, né? E eu falo, pessoal, assim, o segredo de qualquer negócio é gente. É gente. Sem gente, a gente não constrói nada. Então, meu amigo, se você tem pessoas boas do teu lado, que te valoriza, que é fiel a você, que está alinhado com o teu propósito, que tem os mesmos valores que você tem, pega essa pessoa do teu lado, faça uma proposta decente para essa pessoa e cultive. Eu falo para ele, meu amigo, gente é tudo. Então, coloca essa pessoa do teu lado e vai. Eu quero fazer um desafio agora com você, não estava no nosso roteiro aqui, né? Você vai olhar para a sua câmera e vai passar uma mensagem para os nossos colaboradores, que agora vão me envolver nisso, né? Do Espaço Singular. Passa uma mensagem para eles aí, porque eu acho que é importante eles saber dessa grandeza que eles são. Bem, falar do meu pessoal é como se eu falasse da extensão da minha família. Sou chorona, vou emocionar, eles já sabem disso, né? Eles também, a grande parte também são chorões iguais a mim. Vocês são muito importantes para o Espaço Singular, né? Cada um de vocês, cada trabalho que é feito no Espaço Singular é feito com muito amor. E eu consigo sentir isso e as famílias também. Obrigado por vocês fazerem parte desse propósito, de abraçarem essa causa, de vestirem a camisa junto comigo e de dividirem esse fardo tão pesado que é ser empreendedor. Eu não posso nem falar nome, porque eu sei que a maioria abraça a causa e também divide esse fardo comigo. Obrigada e obrigada. E vamos foguetar junto, igual o Gabriel fala. Foguete não tem ré, até que o Elon Musk foi lá e lançou um foguete com ré. Ai, meu Deus. Mãe, depois dessa mensagem maravilhosa que você passou para os nossos funcionários, passe uma mensagem também para os nossos parceiros, que sem ele a gente também não é nada. Sim, com certeza. Quero agradecer aí, né, nossos parceiros, a Unimed, a Sul Mineira, a Rap Vida, né, a antiga Notre Dame, a Prefeitura de Vargem, Prefeitura de Camanducaia, a Prefeitura de Toledo, que tem direcionado os pacientes até a nossa clínica, a Prefeitura de Itapeva, que também manda, né, ambulância para trazer seus pacientes para serem atendidos na nossa clínica, a Prefeitura de Toledo. Então, a gente tem vários parceiros, né, e Vargem está até sendo reconhecida por tanto movimento lá na nossa clínica. Obrigada mesmo, viu? Sem vocês, não somos nada. Vocês que fazem a máquina e a engrenagem do Espaço Singular girar. Com certeza. A parceria é muito importante. Sem eles, a gente não sobreviveria, não. Vamos lá, mãe. Muito obrigado. Quero agradecer demais por você ter participado do nosso primeiro podcast do Fala Coutinho. Você sabe que para mim é um projeto que é novíssimo, que eu estou muito animado com isso. E não seria diferente se não fosse você aqui, a primeira pessoa a sentar nessa cadeira para eu poder bater um papo super divertido de mãe e filho, agora de sócio para sócio, de parceiro para parceiro, assim como a gente sempre foi. E eu quero só te agradecer por tudo que você fez na minha vida, continua fazendo, por ser essa mulher inspiradora, por inspirar outras pessoas, por cuidar, né, dos
do nosso funcionário lá dentro, de mostrar que o propósito ele está acima de tudo, acima do dinheiro, acima de qualquer outra coisa, e que eu tenho certeza que o nosso Espaço Singular vai ser uma referência a nível nacional Vai. e que em breve a gente vai bombar aí, que vai ter muita gente atrás da gente para a gente levar qualidade de vida, não tenha dúvida. Com certeza, eu acredito nisso também. Eu que agradeço, né, o convite. Para mim, eu sei que acompanho também a sua trajetória, eu sei o quanto é importante esse novo projeto. Então, eu quero deixar as bênçãos de Deus, né, nesse projeto e desejo toda a sorte do mundo para que você tenha saúde, disposição, sabedoria para você continuar, né, à frente dos seus negócios e dos meus também, que vai chegar uma hora que a velhinha quer descansar. E eu sei que vai ficar em boas mãos, né? A Ana Clara está sendo treinada para isso também. E aí, a hora que eu me recolher, você assume com maestria. Ah, mas vai demorar. Vai dar para ver muita coisa ainda, se Deus permitir. Bom, pessoal, é um prazer gigantesco lançar esse novo projeto aqui que eu tô para... É algo extremamente novo, estou muito animado, muito ansioso para colocar muito conteúdo aqui para vocês. E a gente vai falar muito sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento, sobre liderança. Então você que é líder, gestor ou qualquer outra atividade que faça, que queira dar um boom aí na tua carreira, fique ligado aí que a gente vai trazer muito conteúdo aí que vai agregar demais aí a tua carreira profissional. Eu agradeço, né, por você estar a uma hora e meia nos ouvindo aqui, eu acredito que está chegando perto desse horário, né, e agradecer, ficar esperto que daqui a pouco a gente vai soltar outra pessoa, outro convidado, já está quentinho aqui esperando para que a gente possa soltar, começar a gravar, porque esse vai dar o que falar. Vou trazer um negócio aqui que esse problema que eu passei de vida real, que eu vou compartilhar com vocês aqui, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fique ligado. Fala comigo, Coutinho!